Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Planeta Campo. Eu sou a Yaeli Bonfim e no programa de hoje você vai ver que o conceito da economia circular está cada vez mais presente no campo. O agronegócio brasileiro vem evoluindo quanto ao uso de insumos recicláveis e também renováveis. E veja as diferentes realidades existentes na Amazônia brasileira, uma região imensa com tantas peculiaridades que, se agrupadas, resultariam em 5 Amazônias diferentes. Mas quais os benefícios desse mapeamento? Isso é o que nós vamos descobrir juntos. E ainda a gente viaja para Mato Grosso do Sul para conhecer uma técnica de confinamento arborizado. Você já tinha ouvido falar desse sistema? Vamos entender quais os benefícios dessa novidade para a pecuária de corte. Começa agora o Planeta Campo. Começamos o Planeta Campo de hoje destacando que o agronegócio brasileiro é referência quando se fala em produzir e conservar. E outra coisa em que o setor vem evoluindo cada vez mais é com relação ao uso de insumos recicláveis e renováveis. É o conceito da economia circular cada vez mais presente no campo. Vamos conferir. 6h15 da manhã no estado de Goiás, entre as cidades de Cristalina e Lusiânia. Os raios de sol iluminam a área de 2 hectares, onde está localizada a ecofábrica da Fazenda Pamplona. É aqui que resíduos se transformam em novas matérias-primas. O processo é acompanhado de perto pelo Fernando, coordenador de lavoura, que passou a visitar o local diariamente. Há 21 anos, ele dedica sua vida a esse solo. Entre tantas lidas com soja e algodão, agora, ele incorporou esta mais nova atividade à sua rotina. Eu passo uma vez por dia aqui na compostagem para ver como é que está o local, aqui se precisa fazer algum revolvimento, alguma leira, que é o trabalho que a gente está fazendo aqui com a máquina agora. A gente faz um revolvimento por mês, dependendo da umidade que está nessas leiras, a gente faz esse trabalho para acelerar o processo de compostagem. Mas o que é a compostagem? É o processo de decomposição de biomassa por determinados micro-organismos, além do aproveitamento dos resíduos. Importante ressaltar que esse processo pode reduzir a eliminação de gases do efeito estufa. A compostagem ela pode sim mitigar os efeitos estufas, né, causados pelo carbono. Por quê? Porque você sequestra esses carbonos que poderiam ser disponibilizados na natureza através de gases, você segura eles em carbonos estruturados como ácidos úmicos, ácidos fúlvicos, e você segura no solo e acaba aumentando a população microbiana do solo e segurando mais carbono. Então, ajuda em muito na mitigação do efeito estufa. Chamada de ecofábrica, o desenvolvimento de uma compostagem industrial feita pela Pamplona, uma das fazendas do grupo SLC Agrícola, é pioneiro no Brasil. Sim, a gente começou esse trabalho com a compostagem ano passado, no mês de maio. E no mês de setembro a gente já aplicou no campo uma parte desse composto, que já estava pronto, a gente aplicou. A gente aplicou esse composto no campo e plantou cultura de algodão em cima. A gente não tem o resultado ainda, mas o que dá para ver nas lavouras que estão se desenvolvendo bem e dá para ver que teve um bom, tá indo bem, né? Tá respondendo bem as plantas. O projeto da Ecofábrica ela surgiu através do projeto maior de economia circular, onde esse projeto ele consiste no mapeamento das correntes de resíduos, ou seja, uma melhor classificação dos resíduos gerados dentro da propriedade rural, para se ter uma melhor destinação desses resíduos. Então, como numa propriedade rural a maior parte dos resíduos gerados são orgânicos e podem ser encaminhados para uma compostagem, foi aí que nasceu a Ecofábrica. Eu estou andando agora entre as leiras de compostagem feitas na propriedade. O objetivo era usar 100% do material orgânico gerado na fazenda. E eles conseguiram. Esse composto aqui vai ser revertido na agricultura, o que vai trazer benefícios para o solo e também para a produção. Estamos em fase inicial com o projeto de circularidade dentro da unidade. Iniciamos na safra passada. Inclusive nessa lavoura que estamos agora é uma lavoura que nós aplicamos já o produto acabado através da compostagem dos nossos rejeitos da unidade em associação com micro-organismos para estimular melhor esse composto.
Bom, na fase inicial dessa cultura do algodão que está no campo, percebemos já um arranque inicial melhor, uma homogeneidade melhor nesse desenvolvimento do algodão, que com certeza no futuro nós teremos resultados muito sustentáveis em cima desse propósito. Com a implantação da ecofábrica, a partir da compostagem, a fazenda promoveu a economia circular. Ao invés da gente extrair, produzir e descartar, a gente vai pensar em maneiras de utilizar essas correntes de materiais o máximo possível, seja através da reciclagem, da reaproveitamento, da reutilização das coisas, na criação de hubs em que a gente possa reaproveitar e trabalhar com os materiais. Então, ela parte do princípio que a grande maioria dos materiais que a gente gera são reaproveitáveis, a gente pode dar sobrevida ou uma nova vida, e é essa a ideia da circularidade. Segundo a Embrapa, os resíduos orgânicos produzidos no Brasil correspondem a 50% de todo o resíduo sólido urbano gerado. Em seguida, estão os recicláveis secos, com 28%, e os rejeitos, com 22%. O grande volume da fração orgânica reforça a importância de se adotar formas de aproveitar estes resíduos, evitando o seu descarte indevido. No meio ambiente, os materiais orgânicos se degradam espontaneamente e reciclam os nutrientes em processos como os ciclos de carbono e de nitrogênio. Isso acontece, por exemplo, com as folhas das árvores que caem no solo. Aterro zero foi o nosso grande primeiro objetivo dentro do projeto aqui da SLC, em que a gente queria ciclar 100% dos materiais gerados dentro da fazenda, né? Então, de tudo aquilo que é gerado. Essa grande quantidade de orgânicos que nós já falamos, mas tem outros, né? Tem resíduos, que nem vocês estão vendo aqui, plástico, metal, uma série de materiais que são gerados no processo de manutenção em função da operação das máquinas agrícolas. Então, são uma diversidade de correntes de materiais, que, se eu não me engano, são mais de 50, né? E a gente precisa pensar em soluções inteligentes para trabalhar com todas elas. Bacana, e agora a gente fala sobre bem-estar animal. Essa prática traz benefícios como o aumento da produtividade e a melhora na qualidade da carne. E as técnicas para reduzir o estresse no curral e aumentar a qualidade de vida do gado são diversas. Uma delas é o confinamento arborizado, que representa uma verdadeira revolução no manejo, com altos ganhos produtivos e que ainda preserva o meio ambiente. Nossa equipe foi conhecer de perto uma fazenda em Mato Grosso do Sul, que já está adotando a técnica, e a gente vai entender agora como é que esse trabalho funciona. Pecuária, para mim, é tudo. É tudo. Desde os meus 14 anos de idade que eu trabalho com pecuária, e é tudo para mim. A paixão pelo que faz. Dedicação de uma vida inteira. Para o Tiago, a pecuária não é apenas uma atividade rural. Casado com a Poliana, vive em terras do Mato Grosso do Sul, nas entranhas do Pantanal, perto da Serra do Maracaju, na fazenda Paiolão, mais conhecida como Jesus Maria. São aproximadamente 6.700 hectares de terras e mais de 7.000 cabeças de gado. O tempo aumentou o tamanho da área e fez da gestão sua referência na produção de gado de corte. Desde 2020, a propriedade integra o projeto Fazenda Nota 10. O Tiago sabe bem as vantagens que esse programa traz para os negócios. A gente tem uma antecipação do prejuízo. Então, se a gente for ter um prejuízo, com o programa Nota 10, a gente consegue minimizar essa perca. O Fazenda Nota 10 é um programa de capacitação em gestão e comparação de resultados voltado para pecuaristas fornecedores da Friboi. A iniciativa propõe melhorias na produtividade, lucratividade e crescimento na pecuária com o apoio de profissionais renomados do setor. No caso da Paiolão, dentre as várias sugestões de desenvolvimento e melhoria, o quesito bem-estar foi destaque com o confinamento arborizado. Essa baia tem 100 animais. A fazenda tem 20 espaços iguais a esse. Mas por que colocar a árvore num confinamento? A resposta para essa questão pode estar em duas principais justificativas. O eucalipto a gente escolheu por ter dupla aptidão.
obviamente, para dar sombra rápido para os animais e também para depois a gente poder usar a madeira ou até mesmo vendê-las. Além do ganho para o pecuarista, ainda tem o bem-estar do animal. Fazendo a paiolão, olhando os números, ela está vendo uma constância muito grande, né? Então a importância de você fazer a mensuração dos indicadores da fazenda. E além disso, eles têm também um olhar muito importante para a parte de saúde e bem-estar animal e de conforto térmico também. Como a gente pôde ver, o confinamento é com arborização e isso daí faz uma total diferença para os animais confinados. Isso impacta muito na produtividade também. A gente sabe que um animal com sombra, um animal com boa disponibilidade de água, conforto térmico, uma infraestrutura bem adequada, isso impacta muito na produtividade. O desenvolvimento da propriedade com as sugestões do programa são evidentes. Em 2021, depois da implementação do programa, um lote de boiada Angus teve um ganho médio diário de 2,130 kg e 27,7 arrobas de média. A gente pode ver que ele teve um aumento aí de 26% no ganho médio diário, é um dos principais indicadores de performance produtiva, né? Indicadores dentro de uma fazenda. Junto do GMD com a lotação, a gente tem a construção da produção de arrobas por hectare, que é um indicador super importante para saber se a fazenda está performando bem. E foi um aumento, né, desde o início que eles entraram até agora, de 18%. E olha que o bem-estar animal não está presente apenas no confinamento. A estrutura do curral também foi modificada para atender esse quesito. Com o modelo anti-estresse, o manejo dos animais é facilitado, o que evita agressões. Além disso, o tempo de permanência dos animais nesse ambiente é reduzido. Olha, a forma de mexer, o manejo fica bem mais fácil, o nome já diz, né, anti-estresse. Eles já entram ali procurando uma saída, vão procurando até chegar ali no tronco de contenção por eles próprios, em si, às vezes até sozinho. E aquelas remangas do fundo são ótimas porque o gado sai, já não precisa ficar ali dentro do curral mais preso, aguardando. Já sai direto para beber água nas piletas, já vão pastar, fica bem tranquilo ali pro lado de fora. E tem outras novidades. A sustentabilidade tem o seu protagonismo na geração de energia da própria usina. Uma gestão eficiente é sinônimo de evolução na pecuária. A Fazenda Paiolão faz parte dessa realidade. Muito interessante essa técnica aí de confinamento arborizado. A gente faz agora então um rápido intervalo, mas não saia daí porque daqui a pouquinho nós já estamos de volta. Estamos de volta e o tema agora é a agricultura de precisão. A alta tecnologia pode ser uma das soluções para a captura e também a armazenagem de carbono. Com a implantação de inovações no campo, é possível, por exemplo, otimizar o uso de insumos com a aplicação no momento certo, no local mais adequado e também na quantidade correta. É o uso mais eficiente de recursos que aumenta a produtividade. Vamos ver. São máquinas imponentes, equipamentos modernos e precisos utilizados no plantio e na colheita. Todos com tecnologias avançadas que trazem maior produtividade e otimizam a produção agrícola. Essa plantadeira é um exemplo. Com esse trator a gente vai ter um pouco mais de agilidade no plantio, né? A gente consegue dar a população exata que o cliente quer, também conseguindo ajudar na distribuição de adubo, a gente consegue fazer economia de adubo, economia de semente também. Com a agricultura de precisão, cada particularidade do solo é considerada. As geotecnologias coletam dados que transformam em informações detalhadas e que fazem a diferença para os produtores. Com um sistema global de navegação por satélite, essa colheitadeira faz um monitoramento completo da área cultivada. Ela tem 15 metros de comprimento e recolhe em média 120 sacas de soja por hora. Todos os dados podem ser acessados pelo computador ou celular.
com todo um sistema de telemetria embarcado dentro da máquina que possibilita que o operador tome menos decisões ao longo do trajeto. Então, com as primeiras orientações, a máquina vai se autorregulando e com isso a gente consegue garantir uma produtividade e uma estabilidade muito maior durante o período de colheita. A telemetria faz com que as pessoas da base consigam enxergar em tempo real tudo o que acontece em período de colheita. Elas enxergam não só o rendimento da máquina, como produtividade, os períodos obrigatórios de manutenção e se acontecer alguma coisa errada. A agricultura de precisão está cada vez mais presente em diferentes equipamentos agrícolas. A agricultura de precisão, ela foi concebida, né, como um método para melhorar a eficiência dos insumos aplicados na agricultura. E inicialmente isso foi feito maximizando o aproveitamento de fertilizantes e corretivos, principalmente o calcário. Então, o que é a concepção, o conceito do método? É fazer as análises químicas do solo de forma georreferenciada. Então, são coletados pontos no terreno e esses pontos têm as suas coordenadas registradas de forma que se possa, então, gerar um mapa onde esse mapa ele tem as necessidades variáveis de fertilizantes e corretivos. Os drones também ocupam um espaço cada vez maior quando se pensa em agricultura de precisão. Bacana! E a Amazônia Legal é uma região imensa que ocupa quase 60% de todo o Brasil. As peculiaridades são tantas que um estudo mostrou como essas diferenças na prática resultam em 5 Amazônias distintas. Mas quais que são essas diferenças e quais os benefícios dessa divisão do bioma em macro-regiões, principalmente para o desenvolvimento econômico? Vamos ver agora na reportagem de Michele Jardim. Acompanha comigo. São cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados que correspondem a 59% do território nacional. A Amazônia Legal é uma região imensa que, segundo o estudo realizado pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, poderia ser dividida em macrozonas ou grandes porções, preservando a individualidade com destaque aos sistemas de incentivos. A divisão da Amazônia em grandes zonas é fundamental porque a Amazônia é muito diferente. E a receita, as sugestões, as orientações de políticas públicas genéricas acabam piorando o problema. Então, a divisão dessas 5 Amazônias, essas 5 zonas, é fundamental porque elas são muito diferentes uma da outra. Cada uma vai requerer uma abordagem de política pública distinta. O interessante é que o termo Amazônia Legal nada mais é do que uma referência política, bem diferente de uma característica geográfica. Por isso, o planejamento do desenvolvimento econômico da região engloba as diferenças socioeconômicas e naturais do maior bioma do Brasil, que poderiam ser mapeadas. As diferenças entre as 5 zonas são dadas pela forma como a terra é usada, como é o uso da terra, o uso principalmente na área rural. Então você tem uma Amazônia desmatada, que é muito diferente da Amazônia que tem floresta, distinta da Amazônia de cidades e também das regiões sob pressão, onde o desmatamento é mais intenso. Então, cada uma dessas zonas precisam ser vistas de formas distintas. Isso quer dizer que cada um dos 772 municípios da Amazônia Legal foi classificado com referência na cobertura vegetal e no desmatamento que apresentou. No total, foram 5 classificações distintas: Amazônia Florestal, Amazônia Florestal sob pressão, Amazônia Desmatada, Amazônia Não Florestal e Amazônia Urbana. A Amazônia Florestal ocupa 39% do território da Amazônia Legal e corresponde às áreas mais conservadas, localizadas principalmente no estado do Amazonas e no norte do estado do Pará. Na Amazônia Florestal, o importante, claro, é mantê-la florestal. E aqui tem uma agenda de infraestrutura, principalmente com internet e transporte fluvial. A necessidade também, obviamente, de desenvolver uma bioeconomia, pagamento de serviços ambientais. Essencialmente, essa é a agenda para a Amazônia Florestal.
Já a Amazônia Florestal, sob pressão, diz respeito a 29% da Amazônia Legal e compreende os municípios com extensa cobertura florestal, que sofrem com desmatamento crescente, extração ilegal de madeira, garimpo de ouro e grilagem de terras. A Amazônia Florestal sob pressão, a gente tem ainda muita floresta, mas está perdendo rapidamente. E aqui é uma agenda de fiscalização, de ordenamento do território. Obviamente, algumas alternativas econômicas precisam ser pensadas, principalmente manejo florestal madeireiro sustentável como alternativa econômica, mas aqui o foco é principalmente fiscalização e combate ao desmatamento. O principal fator que impulsiona o desmatamento nessa região é a grilagem, a invasão de florestas públicas, e aí o invasor, ele para tentar se apossar da área, ele desmata. Ele não desmata para fins produtivos, ele vai para fins especulativos. Quando falamos dos municípios situados na Amazônia desmatada, eles somam 11% da área da Amazônia Legal. A maior parte das áreas desmatadas nesta área está subutilizada ou abandonada. A Amazônia desmatada são os municípios onde mais de 80% do território já foi perdido, já foi desmatado. E aí você tem um padrão de, não só espacial distinto, mas as políticas serão diferentes. Você precisa melhorar, intensificar a agropecuária nas áreas que já estão abertas, reflorestar, restaurar, ter um esforço grande de regularização fundiária nessas áreas, melhoria da infraestrutura de estradas, de armazenamento, de silagem. A chamada Amazônia não florestal corresponde a 21% da Amazônia Legal, coberta principalmente pela vegetação de cerrado. Situada em municípios dos estados do Pará, Maranhão e norte do Mato Grosso, já registra perda de mais de 80% da floresta. A gente está falando de uma agenda de recuperação. Tem recuperação dos passivos ambientais, melhoria da agropecuária, melhoria da infraestrutura de estradas vicinais e regularização fundiária. Essa deve ser a área prioritária para a produção agrícola na Amazônia, juntamente com a área não florestal. É aqui que a gente deveria, de fato, fazer o investimento da agricultura de baixo carbono, e essa é uma área de recuperação e de consolidação. E para finalizar, ainda de acordo com o estudo, 76% da população da Amazônia Legal reside nas zonas urbanas. A qualidade das cidades da Amazônia é precária, a gente tem uma qualidade precária, muito problema de saneamento, de mobilidade e, sobretudo, de internet. A internet nas áreas urbanas da Amazônia está muito inferior à internet das cidades de fora da Amazônia. Então, o dinamismo econômico na Amazônia está sobretudo nas cidades, mas para que esse dinamismo possa ser, de fato, atingido sua plenitude, é importante focar principalmente na questão da infraestrutura digital. Obviamente, tem as outras agendas de saneamento, de mobilidade, de moradia, mas se a gente tiver que cravar uma agenda central para melhorar a economia da região, é obviamente a internet, e com isso a gente consegue conectar a Amazônia com os mercados. Muito interessante esse estudo sobre as diferentes realidades da Amazônia. E o Planeta Campo de hoje então vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã. Tchau, tchau. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Campo Forte, o nosso forte é fazer você produzir mais. Cotton Web, melhor solução para enfardamento de algodão, 100% brasileira. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos.